Senhor, gente, eu gostaria nesta manhã de domingo ler para vocês uma mensagem que o Senhor Deus me deu, compartilhar com vocês uma mensagem que tem pelo título se Jesus Cristo tivesse uma igreja hoje, nos dias de hoje, aqui na terra, como ela seria? Se ele fosse o pastor desta igreja hoje, aqui na terra, como ela seria? Eu vou ler para vocês, é rapidinho, o vídeo é curtinho, tá bom? Assim, se Jesus tivesse a sua própria denominação na terra hoje, ela com certeza, quando houvesse um casamento lá, ele abençoaria o casal de tal forma que não seria necessário fazer o corte da gravata, que não seria necessário passar aquele sapatinho da noiva, assim como ele abençoou a vida do casal nas bodas de Caná na Galiléia, transformando a água em vinho, ele abençoaria a vida do casal. Não seria necessário, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, quando Jesus abençoasse o casal, com certeza eles já teriam condições financeiras de levar o seu casamento à frente. Ele trataria a vida dos adúlteros, os aconselhando, os perdoaria, trataria a vida deles, dizendo para eles: olha, agora olha para os lados, olha aí para a igreja toda, onde é que estão os seus acusadores? E eles diriam: Senhor, eles se foram, não estão mais aqui. Então eu também não acuso vocês. Então vão e não pequem mais. Não voltem a fazer mais este pecado que vocês faziam. Trataria os jovens, explicando a verdade deste tempo, explicando a vaidade que existe nos tempos de hoje, os problemas, as implicações que existem nos tempos de hoje, exortando eles a buscar a Deus, a se esconder em Deus de toda a maldade que existe no mundo hoje. E aí perguntaria para eles: olha, jovem, com tantos sonhos, com tantas realizações que vocês têm, trabalham, juntam dinheiro, faz isso e aquilo, o que você tem preparado quando você vier passar desta vida, quando você morrer, falecer? O que tem você preparado? Para quem será? O que você deixou guardado? Para quem será? Toda essa vaidade que você planeja hoje, que você tem feito hoje, que você tem vivido hoje, você não vai levar nada para você. Então, busque a Deus, porque buscar a Deus não é tempo perdido, é tempo ganho. Então, isso que ele traria a mensagem para os jovens de hoje. Quando chegar o dia da tua morte, para quem será tudo o que você preparou? Para quem servirá? Jesus, ele curaria todos os enfermos que viessem até ele, ou seja, que viessem até a igreja dele, que estivessem vindo até ele. Ele curaria a todos. Ele liberaria o Espírito Santo para os seus liderados, para que os fortalecessem em sabedoria, inteligência, em poder, em autoridade. Não seria como os dias de hoje, como os pastores fazem com seus liderados de hoje, que deixam eles até, de certa forma, de qualquer jeito, sem ensinar, sem algum auxílio pastoral. Não, Jesus faria diferente. Jesus, além de ensinar, liberaria o Espírito Santo sobre a vida deles. Pregaria em todos os sermões da igreja dele, Jesus Cristo, ele pregaria o amor, o arrependimento e a salvação. Em todos os cultos, os sermões dele seria esse: amor, arrependimento e salvação. E muitos que estavam ali se converteriam de seus maus caminhos. Não seria como na igreja de hoje, né? Que as pessoas só querem o me dê, o venha a mim. Não, Jesus ensinaria diferente. Jesus faria diferente, né? Jesus ensinaria o evangelho como seria, deveria, como deve ser. Se Jesus estivesse em algum velório, se ele permitisse algum velório que se fosse feito dentro da sua igreja, porque nós sabemos que alguns fazem ainda velórios dentro da igreja, ou se ele fosse
convidado a uma cerimônia de velório, ali a comandar, a ministrar uma cerimônia de um velório. Jesus Cristo tendo a permissão de seu pai, ouvindo a voz de seu pai, que ainda haveria um projeto na vida daquela pessoa, o próprio Jesus Cristo ressuscitaria aquele morto, aquele defunto. O que hoje nós não vemos. Nós não vemos nas igrejas, nós não vemos esse poder nas mãos dos crentes, né? Porque não tem se buscado a Deus como deveria ser. Quantas coisas boas Jesus teria feito em seu ministério aqui na terra, se ele estivesse hoje operando com a sua igreja aqui na terra. Não é verdade? Curaria enfermos, ressuscitaria mortos, ajudaria os jovens, resolveria grande parte do problema da nossa situação no dia de hoje. Quantas coisas boas ele faria. Assim como ele fez nos dias em que esteve presente aqui na terra. Só que ele também foi perseguido. E nos dias de hoje, ele também seria perseguido. Ele seria perseguido pelos pastores que pregam somente a prosperidade e esquecem do poder de Deus, e esquecem do amor de Deus, e esquecem da salvação de Deus para a humanidade. Ele seria perseguido por esses tipos de pastores que não pregam a verdade. Ele entraria em muitas igrejas no dia de hoje com um chicote daqueles bem grandes. Quando ele entrou lá no templo, que ele viu que as pessoas estavam fazendo uma bagunça, vendendo onde não era para se vender, fazendo coisas que não agradavam a Deus, ele entraria nas igrejas hoje com um chicote e dizer: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Onde está a adoração ao meu Pai? Onde está, levitas, a adoração ao Deus Altíssimo? Onde está o temor ao meu Pai? Jesus diria. Onde está o temor ao meu Pai? Onde está o respeito à casa de oração? Porque ninguém chega e se ajoelha antes de começar o culto. Pelo contrário, as pessoas chegam, começam a conversar e se esquecem que estão na casa do Senhor. As pessoas conversam durante o culto. As pessoas, elas deixam os seus lixinhos espalhados pela igreja durante o culto. Não tem temor a Deus, não tem temor à casa de oração. Né? É isso que estaria acontecendo. Jesus entraria muito bravo nas igrejas no dia de hoje. Muito bravo. Por causa dessa falta de amor, de temor, de adoração, de respeito a Deus, ao Pai dele. Então ele voltaria sim, ele entraria sim, ainda hoje, com um chicote nas igrejas. Sim, ele seria odiado ainda. Seria odiado de novo pelas pessoas. Ele seria odiado por pregar um evangelho puro, um evangelho sincero, um evangelho verdadeiro, sem maquiagem. Um evangelho sem confete, sem bexigas. Um evangelho sem cantar parabéns para você. Porque jamais Jesus Cristo, sabendo que há algo de ruim acontecendo, de errado, que muitos caminham para o lugar errado, jamais ele diria para você: parabéns para você, igreja, porque você está caminhando no lugar errado. Não. A mensagem do arrependimento continuaria. E ele seria odiado por causa disso. Assim como ele foi, por pregar a verdade. E novamente, ele seria crucificado nos dias de hoje. De novo ele seria crucificado. Por pregar a verdade. Por dizer a verdade. A humanidade não aceita a verdade. Não aceitaria novamente. Assim como não está aceitando nos dias de hoje a verdade. Não aceitaria. Não aceitaria novamente o Cristo. Então ela crucificaria. De novo Cristo, ela crucificaria. De novo o nosso Senhor, aquele que morreu e deu a vida por nós. E isso é muito mal. Isso é muito ruim. Tudo que Jesus fez, Ele hoje, Ele nos dá poder e autoridade para que façamos. Existe poder e autoridade na mão dos cristãos.
Existe poder para ressuscitar os mortos. Existe poder para curar os doentes. Existe poder para libertar os cativos. Existe poder para libertar a vida dos que são acometidos por demônios, por espíritos malignos. O poder de Deus ainda opera. E Jesus disse: aquele que crê fará obras ainda maiores dos que a que eu fiz. Foi isso que Jesus disse. Então tem poder na sua vida. Precisamos voltar a buscar a Deus. Buscar este poder, esta autoridade que Deus liberou sobre as nossas vidas, para que estes sinais, e maiores do que estes, se cumpram sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que precisam. O reino precisa voltar a ser anunciado. Ele nos deu o poder vindo de Deus para operar sinais e maravilhas maiores do que Ele fez. O poder e a unção já foi liberado por Ele. Mas as igrejas hoje, no dia de hoje, as igrejas não se movem. As igrejas não avançam porque não querem pregar a verdade, porque não querem curar os enfermos, porque não querem libertar os que estão acometidos de espíritos imundos e malignos. Não querem fazer a obra que Jesus Cristo trouxe para fazer. Pregar o reino de Jesus Cristo, o reino dos céus hoje, não dá ibope, não enche igreja. É por isso que Jesus Cristo estivesse a igreja dele hoje, aqui na terra, ele seria muito perseguido e seria novamente crucificado, novamente pelo seu povo, por aqueles que dizem que o amam, por aqueles que dizem que carregam ele no peito. Sim, esta humanidade nos dias de hoje crucificaria Jesus Cristo de novo. Mas um dia, tudo isso vai acabar. Um dia, Ele virá, Ele vai voltar para julgar os povos e nações, cada um segundo as suas obras. Cada um segundo o que foi feito de bom ou de ruim, se obedeceu ou desobedeceu. Ele vai voltar e vai cobrar de cada pastor, de cada levita, vai cobrar de cada um que fazia a obra relaxadamente. Ele vai cobrar. Aguardem a volta de Jesus Cristo. Aguardem e se preparem, convertam-se. Façam tudo direito. Porque quando Ele voltar, Ele quer achar a minha e a tua casa em ordem. Deus abençoe vocês e eu espero que este vídeo enriqueça a tua fé, a tua vida. Em nome de Jesus.